mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter e eu sou a host oficial e tenho uma função especial aqui com vocês, que é conduzir mulheres incríveis a contarem as suas histórias e a te levar a ter um grande insight ou pelo menos se motivar a sair daquela posição que está te incomodando em alguma área da vida. Eu estou hoje aqui com duas fonoaudiólogas. É difícil de falar essa palavra, gente. Eu fiquei com medo de me enrolar. Já é o primeiro trava-língua. Ingrid e Luana. Hoje o nosso tema é desenvolvimento da linguagem e da fala, assim como nós temos muitas mães e mulheres que nos procuram diariamente aqui, principalmente por conta desse tema. Acho que vai ser bem relevante a gente falar sobre o desenvolvimento da fala, que é uma coisa que tão importante na nossa vida, né, como um todo e adulta, né, que influencia tanto e, enfim, é uma das coisas que a gente leva em consideração na hora de escolher um tema aqui para o Mulheres UOL. Estou aqui com Luana Speck. Speck. Fonoaudióloga, 15 anos, ela é assessora educacional, mãe do Matheus e da Clara. E a Ingrid Vieira, também fonoaudióloga, há 18 anos, ela é especialista em linguagem e ela é mãe do Benício. As duas falaram assim, não, ser mãe muda tudo, né? Transforma. Transforma. O olhar para a criança que nós atendemos e a busca de todo o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, aquele cérebro humano que precisa tanto da figura materna. E eu acho que daí os desafios são vividos na pele. E daí a gente toma consciência das coisas que antes estavam na teoria, né? Exatamente. Acredito que a nossa grande escola é a maternidade. E a partir daí, até as orientações dadas para a família e para os responsáveis, ela acaba mudando, porque a gente acaba tendo um pouco mais de empatia e se conectando melhor com aquela mãe. Não só como profissional, mas também como mãe, sabendo que tem toda uma logística atrás, né? Um trabalho, uma casa, uma estrutura que precisa ser colocada. Nós também temos. Então, a gente consegue ter um pouco mais desse olhar para a maternidade também desse paciente, né? Como primeira pergunta, eu queria perguntar para vocês como vocês escolheram essa profissão. A gente não combinou. Eu disse assim, não, eu quero pegar a emoção que vinha na cabeça. Assim. Por que fonoaudióloga? Eu sempre fui uma criança rotulada de falar muito. E explico muito isso para as mães. O cuidado com o rótulo, ele tem um aspecto negativo, mas ele tem um aspecto muito positivo. Eu fui uma criança que falava muito e quando eu fui escolher a minha profissão, eu precisei encontrar uma profissão que combinasse com o meu ser. E o meu ser falante, que gostava realmente de estar próximo a pessoas. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas e com fala. Então, foi minha primeira opção, com 18 anos, e sigo aí encantada com o meu fazer fonoaudiológico, trabalhando muito além do desenvolvimento da linguagem, né? Entendendo o ser humano e a comunicação, que é um diferencial dos outros animais. Muito legal. E eu queria ser médica veterinária, mas o meu irmão precisou de fono muito cedo, bem na época da alfabetização. Ele tem desordem do processamento auditivo e desde o diagnóstico dele até a procura de profissionais, a fonoaudióloga Milene Brito era a fonoaudióloga dele, e eu levava no consultório, e aí no terceiro ano, eu acabei dizendo, mãe, não quero mais medicina veterinária, quero ser fono. Me inspirei, minha mãe é da área da educação, e ela sempre dizia que eu tinha o dom, e eu sempre achava que não. Acabou que eu fui para a fonoaudiologia, me especializei em educação, e é uma área apaixonante, porque lidar com desenvolvimento... não me vejo hoje atendendo cachorros, nem gato, nem cavalo. E, graças a Deus, eu pude ter esse contato, assim, logo naquele começo ali do terceirão, né, dos 17 anos, para poder entender que ali que eu ia ficar. Não me arrependo e faria tudo de novo, porque a fonoaudiologia ela veio para realmente trazer o propósito que eu precisava para o lado profissional. Que legal, né? Como que cada uma tem a sua essência, o seu motivador, né? E é tão lindo ver as histórias, elas serem diferentes, mas de alguma forma complementares, que hoje vocês duas, uma está 18, outra 15 anos na profissão, então é uma certeza absoluta, né? É uma vida. De uma escolha. Bom, eu tenho um bebezinho de 6 meses, né? Trazendo bem aqui para as mães. Não, 6 não, ele fez 7. A gente já está no dia 15, faz 5 dias que ele fez 7.
E eu queria trazer bem isso à tona, assim, eu, mãe, Pamela, o que eu devo esperar agora, nesse momento que ele está, né? Como é que eu consigo observar o desenvolvimento da fala dele? Quais são os primeiros sinais que ele deveria dar? Enfim, pensando na Pamela, mãe, e no Pedro, um bebezinho de 7 meses. O Pedro engatinhando, procurando algo, ele está desenvolvendo o motor com um desejo. Ele tem um objetivo a pegar a bola, a encontrar o seu objetivo. Curiosidade. Muita exploração daquele ambiente. E quando ele interage com você, com o seu olhar, ele já dá ali os primeiros sinais de desenvolvimento da linguagem, quando ele chora te chamando. Então, antes do balbucio, dos primeiros meses ali que a linguagem apresenta, aquele mamamã, papapã, ele tem junto a interpretação daquela mãe que interpreta o choro. Será que é a fralda? Fez xixi. Aquela expressão da mãe sendo interpretada pelo Pedro e ganhando sentido e significado. Então, o Pedro hoje engatinha, já tenta ficar de pé com o apoio da mamãe e do papai e já começa a pedir algo apontando, fazendo sons e interpretado pelo outro. Modela aquela fala, aquela tentativa de fala que vai ganhando forma, sentido para ele, né? Reforçador para ele ter a mãe que responde aquele choro, aquele chamado, o seu desenvolvimento a partir do motor. E daqui a pouco, depois de andar, já vai, com certeza, vir as primeiras palavras do Pedro. Isso já é um desenvolvimento da linguagem, porque antes de a gente falar exatamente, a gente tem todos esses percussores que nos trazem base. Então, agora, a gente fala que é a grande janela de oportunidade para que ele possa ter muitos estímulos, para quando chegar na hora daquele cérebro tá para falar, ele realmente ter todas as condições neurais, cognitivas, emocionais, sociais, para daí, motoras, para daí, então, a fala vir à tona. O desenvolvimento motor, ele atrapalha de alguma forma, se, por exemplo, a criança não desenvolve bem a parte motora ou não? Ele não influencia? Eles não são divididos. O cérebro, ele é todo em conjunto. Então, uma criança com atrasos motores demora para sentar, demora para andar. Apresenta esses atrasos, ele vai ter, sim, habilidades que também, outras habilidades vão demorar para surgir. Então, a criança precisa ser vista como um todo. Uma criança que não tem um controle de tronco para sentar, não vai apresentar tantas habilidades na deglutição. Ele precisa ter o controle de tronco, sentar para deglutir, ou mastigar. Até fixação de olhar. Posicionar a língua para poder fazer o papá, o mamã, lateralizar a língua. Então, ele precisa sentar, pensando, né, em desenvolvimento motor, sentar, engatinhar, explorar esse universo para pegar uma bola, para a mamãe interpretar bola. Pensando em algo simples. Em algo mais complexo, como paralisias, né, encefalopatia crônica, a criança debilitada, não sentando, não andando, só acamada, inclusive essa mãe vai interpretar diferente suas ações, né? Um bebê que só chora, que só fica no colo, não vai explorar o mundo. Mas a gente acredita, sim, também, que o desenvolvimento motor, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da linguagem, porém, existem, sim, aquelas crianças que elas são mais ágeis no desenvolvimento motor e crianças que são mais ágeis primeiro no desenvolvimento da linguagem. E aí isso vai puxando o outro, porque se eu sou muito estimulada num ou no outro, concomitante, o outro vai desenvolver igual. Entende? Quanto mais ele corre para pegar aquela bola, engatinha para pegar a bola, e o papai diz bola, ele vai ser estimulado para aquela fala, o desejo, né? Ou apontar para a bolacha. Pode ter o atraso no desenvolvimento motor ou no da linguagem, mas assim, um caminha com o outro ali. O cérebro está em conjunto, né? Ele está desenvolvendo conjunto. Dentro da fonoaudiologia, nós falamos muito que o sujeito não é só uma boca, ele não é só a orelha, né? Eu não vou avaliar só a língua daquela criança. A criança, ela é um todo. Eu preciso analisar mesmo. Né? Eu preciso analisar se ele sentou, se ele mastiga, se ele leva a comida na boca, ele leva a banana na boca e a mamãe fala banana ou ele ganha amassada colocada na boca dele. Como é que são as atividades de vida diária? Se ele tem autonomia, se não tem. Até o brinco que eu falo que é autonomia supervisionada. Né? Aquela criança que ela tem autonomia, mas a mãe está ali. Se vai acontecer alguma coisa, ou aquela mãe que realmente faz tudo pelo filho, ou está sempre do lado. Porque os aspectos sociais e emocionais, eles são extremamente importantes para essa criança ganhar realmente corpo nos aspectos de habilidades cognitivas. Aqui, cognitivo não tem a ver com QI, inteligência. Cognitivo é
a minha atenção, a minha memória, como é que eu raciocino, como é que eu processo, como é que eu faço um começo, meio e fim de uma brincadeira. Se a minha mãe pega um brinquedo para brincar comigo, ela pegou, a gente brincou, a gente guardou, a gente finalizou aquela brincadeira, ou os processos da criança ficam meio que jogados no ar, sem a criança saber que alguma coisa começa e outra termina. Desde cedo é bom a gente ter esses processos. Aqui não é uma fonoaudióloga com toque, não. Mas eu sempre digo que isso é muito importante para a criança poder internalizar que tudo precisa de um começo, meio e fim. E as habilidades cognitivas, elas vão ganhando muito corpo, sabe? As sinapses nervosas ganham um up quando a criança ganha muito nesse raciocínio, nessa atenção, nessa memória, porque daí ela já está dando ênfase para o motor, ela já consegue ligar mais de uma habilidade, enfim. Consegui visualizar o Pedro nesse desenvolvimento aí motor, ele todo curioso, querendo descobrir o mundo. Tu me falou uma coisa que me chamou a atenção, tu falou assim, o cérebro está pronto para começar a falar. Quando que ele está pronto? O cérebro, na verdade, ele está em constante aprendizado, até o nosso, né? Mas para a criança que está pronto a falar, a gente diz quando começa as primeiras emissões de palavras. Por isso que a gente diz que ele está pronto. Ele só está pronto se ele ganha uma base, né? Se ele ganha uma estrutura basal para poder realmente emitir o som. E aí, para isso, vem o que a Ingrid falou, da alimentação, da amamentação, de todo o trabalho dos órgãos fonoarticulatórios. A orelha, ele precisa ouvir. Então, Ele é precisa importante ouvir saber da se o triagem. Pedro teve otite de repetição, ele está Se ele está ouvindo, ele escutando. nasceu ouvindo, ou foi durante ali a primeira infância que teve otites, que são as infecções de vias aéreas superiores. Então, são todos pré-requisitos para chegar nessa palavra No pronta, falar. nessa construção. A linguagem e a fala são construídas. O olhar, E quando é considerado linguagem? tudo é considerado linguagem. Esse bababá que ele fala já é considerado Sim. linguagem? Sim. É que a linguagem, ela é uma habilidade. Desde que ele nasce, te olha, sente o teu cheiro, isso Chora é para linguagem. mamar, ele chora para mamar, Ele ele está chora te comunicando. E você é atendida. É linguagem. Ele tá A linguagem. linguagem não verbal. Verbal. Então, fez cocô e faz Comunicação não careta. verbal. É a linguagem não verbal. Quando começa a emitir sons, que são os balbucios, essas primeiras produções, até o sujeito com deficiência auditiva, surdo, ele vai produzir o balbucio, as primeiras emissões. E depende do adulto, do outro, que nós chamamos de referência, adulto responsável, significar para ganhar forma e sentido. Tanto que em todos os países, você disse que o seu programa, nós estamos sendo 14 ouvidas países? por 14 países, todas as mamães começam com esse som labial. Mamã. Todos os pá. também. Sempre os sons labiais, porque isso é do humano, da fisiologia Agora humana. nós chegamos num ponto importante. Porque como eu contei para vocês, eu estou com uma guerra lá em casa para ver quem fala primeiro, é mamãe ou é papai, né? Então eu quero saber o que eu posso fazer pro meu bebê falar mamãe primeiro. Não existe uma regra, uma teoria. Quem tiver, acho que vai ganhar muito dinheiro, Mas né? eu vou chegar na frente, porque eu vou usar técnica Não, aqui. Mas eu vou te nesse- dizer, nós vamos te ensinar. Dentro do quadro, o B e o M é primeiro, depois vem o P, tá? Mas, assim, a criança, como é plosivo, a criança aprende muito mais fácil o plosivo, certo? E o nasal é bom porque vem com aquela questão da cosquinha, vem todo o reconhecimento. Tu pode ir colocando a mãozinha dele em ti para sentir a cosquinha, sentir a tua boquinha, sentir o toque, ele ajuda. Esses percussores da linguagem que eu falei, a questão da intenção no olhar, o teu olhar para ele, a tua fixação. Eu sempre falo para o pai, quando que é o sentar e brincar, sentar e se conectar. A partir do momento que se conectar verdadeiramente, vai fluir. E conexão, a gente fala para a família, desliga o celular. Não é a conexão Segue aqui. o olhar do teu filho. Aonde está o interesse? Tempo. E o tempo. Então, tu vai estar com o Pedro, é Pedro, né? E tu vai estar lá no sofá, bota ele aqui e começa mamã. E de novo, e aí aos poucos vai dando. A mesma coisa quando você quiser ensinar um tchau. Engraçado. Tchau, porque tchau, ele tá tchau. no bababá, né? E daí eu falo, mamãe. Daí ele, bah. Mas Parece é o que que faz ele pra quer. me irritar. Ele Ele vai tá lá, gritando. bah. Não, mas é o que ele tá, é o som que ele consegue hoje pronunciar. E é tão importante os pais dar o devido valor para esse som que ele está
dando para ti e continuar nessa intenção comunicativa. Ah, mamãe, sim, a mamãe está aqui. O que a gente vai fazer agora? E aí conversar, para ele pensar, opa, ela está prestando atenção em mim. Ela está conversando comigo. Eu olhei para a bola, eu olhei para o carro e a mamãe bola. Mamãe pegou. Ao invés de usar o verbo pegar agora com ele, quando ele olha para a bola, que você como mãe sabe que ele quer a bola, você pega mamãe bola, com bastante prosódia, bastante melodia. Ele vai ficar mais conectado com essa mamãe. Me esperem. Será mamãe, será mamãe. E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre a questão pandêmica, né? O quanto os consultórios acabaram ficando abarrotados dessas crianças que vieram após pandemia, que a gente acaba colocando a culpa na pandemia e não era para colocar. Eu acho legal a gente ressaltar isso. Eu acho que a Ingrid tem a mesma visão que eu, que, na verdade, a pandemia trouxe, talvez, esses pais para dentro de casa e fizeram eles enxergar que existia algo diferente nesse desenvolvimento da linguagem. Mas eu não gosto de colocar a culpa na pandemia desse atraso, né? Porque eu acho que os pais sempre tiveram ali para dar todo aquele estímulo, né? Claro, tivemos impedimento do ambiente educacional, da questão social, da troca entre pares e crianças que a gente tem tanto nos parques, nas escolas. Mas é legal a gente pensar o quanto agora os pais despertaram para esse desenvolvimento da linguagem pós-pandemia, porque estiveram mais dentro do ambiente familiar e começaram a olhar para os seus filhos. E não só os pequenos, os grandes também. Eu tenho o meu de 11, né? Na época ele tinha 9, na pandemia, 8 para 9, e veio vindo. O tempo que a gente teve com essas crianças de olhar para esse crescimento, para esse intelectual, para esse ser que está se formando, foi outro. A gente se conectou de forma diferente, porque a gente estava mais tempo dentro do ambiente familiar. E aí essas crianças agora vêm, não, ele tem alguma coisa diferente, mas você já tinha olhado para o seu filho antes? Ou a culpa é da pandemia. E quem que dava banho nele na pandemia? Quem que servia comida? Quem Não é que foi poderia a ter estimulado na pandemia? Mas quem levanta essa bandeira, né? Quem culpa a pandemia, o que leva, assim? O atraso na fala? Qual é? Principalmente o atraso no desenvolvimento da linguagem. O quanto meu filho não teve colégio, ele não brincou, ele da ficava interação sozinho. social. E aí vem um pouco da tela também, né? Então, essa é uma pergunta que a gente selecionou aqui, porque na né? pandemia os artigos científicos já vieram trazendo o quanto esse excesso de tela causou nessas crianças um grau de irritabilidade, um tempo de atenção que ficou curto, porque essas sinapses elas ganharam estímulos muito facilmente, né? A gente sabe que existem estímulos visuais, cores, estímulos auditivos repetitivos que causam nessas crianças irritabilidade, falta de concentração. Então, na pandemia, também veio um excesso de tela. E esse excesso de tela prejudicou, pós-pandemia, quando eu voltei para o meu ambiente educacional, onde eu aí tinha que estudar, entre parênteses, não, dentro de casa a gente também tinha que ter aquele momento do ambiente educacional, né, adaptado. E aí eu já não consigo ter aquele flow no meu aprendizado. É o que está acontecendo com as crianças em alfabetização, que fizeram o infantil talvez um pouco mais pausado, né? As crianças que fizeram a alfabetização na pandemia, também agora, terceiro ano, estão totalmente prejudicadas porque não tiveram tempo de raciocínio e habilidade cognitiva. Então, essa tela ela realmente prejudica, tá? Não só na pandemia, mas hoje, quando um paciente vem, quando a gente faz ali a conversa inicial, a nossa anamnese, que a gente pergunta como é que são as atividades de vida diária, o que vocês fazem, como é que é a rotina de vocês, eu sempre puxo assim, e a tela? Quanto tempo de tela? Quanto é exposto à tela? E que horas? Né? E que desenho ele assiste na tela? Isso. O quê? Tem alguém ao lado interagindo junto ou não? Essa criança assiste sozinha, é uma babá eletrônica? Isso. Ou tem um pai ao lado também assistindo o jogo de futebol e mediando o que essa criança assiste? Olha lá, o que ele vai fazer agora? Ele vai pular no buraco. Uau, ele pulou no buraco. Será que ele vai conseguir completar essa missão? É diferente da criança estar ali assim, ó. Desliga. Não, apaga. Não vou almoçar, não quero. O comer na frente também da tela. É tanta coisa, né, Ingrid? Muitas demandas, mães que trabalham
que precisam de recurso, precisam de rede de apoio e que a tela é um recurso para essa mãe que não sabe fazer diferente. Em nenhum momento a gente está falando, então agora corta a tela. Não, se for falar em casa, a Clara tem 1 hora por dia que ela pode ver a tela dela, em que a gente conversa e ela me conta o resumo do desenho, porque daí se eu não estou perto, eu falo, tá, mas e o que aconteceu? Eu estou ali perto, eu sei que... Eu gosto de fazer ela pensar no que ela viu, certo? Mas eu acho que é limitar a hora, cada idade tem o seu tempo de tela que é necessário, ou que, vamos dizer, que o cérebro... E a tela é computador, televisão, é tudo junto. A tela é o que ela se expõe, né? E que é importante ter, porque a tecnologia ela também não veio para deturpar o desenvolvimento da linguagem. Ela pode ser usada a favor desse teu desenvolvimento da criança, só que ela precisa ser usada a favor e não contra. A gente não pode ignorar, ela está Nem aí um pouco. e a criança Claro. vai ter contato com ela Então, a gente na só maior conduz, parte da vida, né? A gente só conduz o pai e a mãe para orientar, para esse Saber horário usar. de tela, usar cada vez de forma mais assertiva. Não Qual é sei a se tu- idade desse bebê ou dessa criança para escolher que momento usar a tela e quanto tempo? O meu não... Ele não se interessa, nunca... a gente não 7 tem meses, né? o hábito, mas assim, a TV na sala tá ligada, ele não gosta, ele não tem paciência, eu não sei se é essa a palavra, mas ele não fica olhando lá para a tela. Ainda ele não prefere- retém atenção. Ele prefere ir mexer onde ele não pode, Ótimo. mexer nas tomadas. Explorando o Brincar mundo, com tá tudo você, certo. cheirar a mamãe que Brincar, chegou. Então, essa tem sido um desafio, né? Eu te falei que ele acorda muito cedo, né? Então, 5h50, às vezes ele só quer a presença, né? Daí eu boto meu travesseiro, deito lá na sala e disse, meu Deus, a mamãe precisa dormir. Um olho aberto e um fechado, né? Eu preciso descansar mais 30 minutos. E ele fica ok, ele fica ali brincando, mordendo as mãos. Ele tá numa fase muito engraçada, que ele para, assim, ó, muito tempo. Ele fica olhando a mão. Às vezes a gente, será que ele tá com dor na mão? Porque ele fica, tipo, mexendo Tá e se olhando. conhecendo. E Aham. olha, é muito gostosinha essa parte. né? Tá se conhecendo. Queria saber se tu quer complementar mais alguma coisa em relação à tela. É importante dizer para os pais que a tela hoje faz parte do nosso dia. Nós, adultos, estamos com o celular na mão, atendendo um cliente, orientando para o seu trabalho. Então, quando combinar com essa criança, eu vou desligar, o papai e a mãe também tirar o celular, né? E quando escolherem juntos, a criança em desenvolvimento da linguagem, eu gosto de mostrar para a criança qual desenho, qual possibilidade. O que você quer assistir? A Peppa ou a Galinha Pintadinha? O Rei Leão ou o filme Encanto? Se a criança tem a possibilidade de já falar as primeiras palavras, olhar junto com a criança para selecionar com a criança. E aí uma oportunidade de também estimular a fala. Se a criança aponta para a Peppa, entendi, a Peppa. E você dá um modelo de como fala. A Peppa pula na poça, a Peppa pula na lama. E você está estimulando a linguagem e a fala do seu filho com algo que ele gosta também. Bem legal, bem importante. A gente tinha colocado aqui a importância da família, né, nesse desenvolvimento. Eu acho que tudo isso que vocês já falaram, né, Sim. sobre, principalmente, eu acho que a coisa que eu mais escuto e que talvez a gente mais peque acho que eu posso levantar 2 bandeiras. A questão do exemplo, né? Então, realmente, quando eu quero que ele use menos tela, eu não posso ficar Exato. enfiado dentro da tela a noite inteira ou o dia inteiro. Ele segue aquele exemplo, né? E a questão da presença, né? Porque Isso. todo mundo fala sobre isso, estar naquele momento. É né? quando eu me formei em fono e daí fui para psicopedagogia, fiz minha especialização em psicologia e eu comecei a reparar no indivíduo. Eu sempre fui apaixonada pela área da linguagem e começava a dizer, mas por que aquela criança ela não fala? Ela tem esse perfil mais tímido, mais retraído. E aí eu comecei a ir para a questão da família. Né? E hoje, no meu tratamento, quando uma família vem para mim, eu digo que 60% eu faço de orientação e eu vou dar estímulo para essa criança. Agora, 40% é de vocês. E esse tratamento ele não vai para frente se a gente não sentar e não conversar. E aí fui atrás da minha última formação, fiz análise comportamental, fiz programação neurolinguística. A minha última foi orientação parental da disciplina positiva. E aí lá eu comecei a reparar o quanto a gente dá orientação parental para essa família faz esse tratamento ele ser muito mais validado. Porque quando essa família está pertencente ao processo terapêutico, tudo muda. E às vezes é um processo terapêutico do pai, às vezes é um processo terapêutico da mãe.
às vezes é um processo terapêutico do casal que precisa ser visto, do porquê que essa criança está passando por aquela fase do desenvolvimento, por que ela travou, ou por que ela deu um desvio fonológico, uma alteração na fala, ou por que ela realmente não está andando para uma aprendizagem na alfabetização. Existe algo nesse ambiente familiar que não está proporcionando um ambiente acolhedor, um ambiente estável, um ambiente que seja dinâmico, propício de aprendizado. E aí eu sempre desperto esse pai e essa mãe para isso. Então, é um processo terapêutico para a família também. Então, hoje, o meu paciente está comigo no consultório e os pais estão uma vez por mês. E assim a gente continua. E aí eu faço todas as ferramentas com eles para que eles entendam que eles são responsáveis também por essa evolução dessa criança. E quando essa família ela pega junto nesse tratamento, é muito lindo de ver. Presença é amor, né, Ingrid? Conexão, Né? estar junto é olhar para onde o meu filho deseja, seguir o comando dessa criança. As crianças não são iguais. Nós temos médias do desenvolvimento da linguagem, o que espera-se para cada idade. Isso. E se a criança está abaixo dessa média, é que o nosso olhar precisa estar atento para esse atraso, para verificar se é um transtorno ou não. Então, trazer essa mãe para dentro do consultório, esse pai, essa família é fundamental. Eu criei no meu consultório a possibilidade da mãe assistir à terapia. Então, eu fiz a janela, que nós chamamos de espelho espião na fonoaudiologia, onde a família pode olhar o tratamento. Porque eu vim de uma geração de profissionais que as crianças choravam no consultório e era dito assim para as mães: não, tu não pode entrar, ele está chorando, ele precisa ficar longe de ti. E depois que eu me tornei mãe do Benício, eu comecei a olhar para aquele choro de forma diferente. Por que tem que calar a criança? Por que elas deram a chupeta para calar o choro, né? Qual a demanda daquela família? E comecei a interpretar e também ver que se o meu filho chora para ir na natação, a natação não está tão boa. Por que não, tu tem que sair, mamãe, para ele ficar adaptado comigo. Então, eu trago a mãe para dentro da terapia ou no espelho espião, quando é alguma técnica que a criança precisa ficar conectada só comigo, para a mãe olhar e aprender para fazer em casa. Isso. Assim, a mãe entende o valor daquela atividade dentro do consultório para fazer também. Isso é importante. Já que tu puxou, Ingrid, queria te perguntar o que é considerado um atraso? Pensando no Pedro, o que seria um atraso? Tudo que está abaixo da média do que nós esperamos para cada idade, nós temos a tabela do desenvolvimento da linguagem, que tem no meu site, tem junto com o e-book também. Então, na tabela, o que espera-se para um ano? Que a criança fale as primeiras palavras. Papai, mamãe, bola, água, algum som parecido com água. Se a criança não produz, a família fica atenta. Se a criança tem 1 ano e 8 meses e não produziu as primeiras palavras, está 6 meses abaixo do que nós esperamos para aquela idade, já não é só atraso, já é um transtorno. Então, usamos a média pela tabela do desenvolvimento da linguagem. Eu gosto de explicar para as mães e pais que a média é como se fosse nota 7. Então, a criança tem crianças abaixo, tem crianças acima. Para quem que eu vou olhar? Para a criança que está abaixo e vou me preocupar. Coloca essa criança em intervenção com a mãe junto, para a mãe aprender a fazer em casa. Estimulação. Observando, estimulando essa criança dentro do consultório. A mãe aprende, intervir nessa linguagem. Se a criança não melhora esse atraso, de cada idade tem um atraso. Com 2 anos, combinar palavras. Com 3 anos, contar a história. Se não faz com 2 anos e meio, essa combinação de palavras já é um atraso. E atraso é um sinal de que algo não vai bem. E se está 6 meses atrasado, dentro da fonoaudiologia nós chamamos dos transtornos, que tem o transtorno de linguagem e o transtorno motor de fala. Tem as alterações. E daí precisa de tratamento, não só estímulo. Tratamento adequado para cada caso. Eu ia falar que tem a diferença da estimulação e da intervenção, né? Estimular qualquer um pode, até a tia. Brincando, ela estimula, né? Que no consultório a gente não brinca. A brincadeira entra para a criança como algo bom. Mas nós estamos fazendo uma intervenção, intervindo aonde de recurso, né? Estratégias para a criança melhorar. Gente, o tempo passa voando, né? Vê? E quando você é mãe, você tem interesse porque você quer melhorar para o seu filho. Sim, o que eu faço hoje no banho do meu filho quando eu chegar em casa? Trabalhei o dia inteiro. O que eu posso fazer por ele hoje no banho? E principalmente isso, né? Entender que essa mãe que está escutando, às vezes não vai conseguir estar o dia inteiro, né? Por vezes não vai ser exclusivamente mãe, mas que quando ela esteja com o seu bebê, que ela realmente fique ali naquele momento, né?
que às vezes a tela é um recurso para a gente poder fazer algo para além. Quero varrer uma casa, quero Isso. coisas, e daí eu enfio ele lá na tela. Eu não estou julgando porque eu vejo assim mães amorosas, né, que amam e que não. A gente faz isso como um recurso do dia, né? Mas isso, assim, tomar consciência de que e o momento de qualidade, né? E qual é o momento que eu estimulo ele a realmente ter o desenvolvimento que eu espero, que eu não terceirizo isso, né? Levo para fono e digo, dá um jeito aqui, né? Resolve todos os meus problemas, sendo que a maior parte do tempo ele passa com você, né? Comigo, enfim, ele vai desenvolver a grande parte da vida agora, né? Nessa fase inicial, e eu vejo isso todos os dias. Sim, do 0 aos 4 é a grande janela de oportunidade. Do 0 aos 2, né? A grande janela de oportunidade, onde esse cérebro tem aí uma gama de áreas que estão ali prontas para estímulo. E aí, se não tem um aprendizado, elas vão se perdendo. Então, a gente precisa sempre dar muitos sinais para esse cérebro. Sempre trazer um ambiente bem acolhedor. E aí, depois a gente vai colhendo os frutos. Depois a gente vai colhendo os frutos. Eu queria fechar o nosso episódio de hoje com uma mensagem de vocês. E eu queria que vocês pensassem na grande maioria das mulheres que nos escutam, que são mães e empreendedoras, ou elas trabalham muito, né? O que elas podem fazer, olhar para o tempo que elas estão trabalhando com amorosidade, mas o que elas podem fazer para, enfim, aceitar sua culpa, estar presente no momento que elas deveriam estar presentes, o que elas podem fazer como ações para ajudar nesse desenvolvimento? Para estimular a linguagem, a fala, estar presente, com tempo de qualidade, como já falamos, e que nesse momento que ela pode estar com o celular desligado e de frente para a criança, seja na rotina de alimentação, banho ou vestir, que ela olhe para essa criança nos olhos e interprete sim o que ele tenta falar e não enche essa criança de pergunta, como por exemplo, o que você fez hoje? Que número é esse? Que livro é esse? E sim que ela narre o que a criança está fazendo. Você fez xixi, você fez cocô, cocô, deixa eu cheirar o pé, chulé, ou na hora da comida, eu vou comer, bom, que delícia. Claro que a variação do que eu falo, do que essa mãe fala, vai depender da idade da criança. Então, se é um bebê de 7 meses, você pode falar banana, banana é bom, ou no banho, chua, mergulhar o peixe no banho, ou a baleia, o brinquedo no banho, estar presente e usar a rotina. A rotina do dia a dia, aquele momento que ela está com a criança, não necessariamente com brinquedos incríveis e tecnológicos. Ele adora uma sacola plástica. Isso. Interpretar essa sacola plástica. Achou, guardou, para cima, para o alto, dá conceitos para aquele momento de brincadeira que ele escolhe, que é significativo para ele. Muito bom. Pegar o gancho e falar um pouco dessa conexão, assim, dessa conexão de pais e cuidadores com essa criança, o quanto isso se faz necessário para você se sentir responsável também por esse desenvolvimento da linguagem. A criança não tem essa autonomia para aprender sozinha. Então, quanto mais os pais e responsáveis estarem conscientes dessa missão que eles têm de entregar o mundo para essa criança ela vai ter o que você ofertar. Então, oferte um montão de coisas boas, sentimentos, emoções, momentos de atividades físicas, momentos, como ela falou, de atividade de vida diária, no banho, na alimentação, em família. Mostre para ele o que é o amor, mostre para ele o que é a dor, mostre para ele o que é viver. E, a partir disso, a linguagem oral, a comunicação verbal vai fluindo. Ai, que lindo. A gente veio falar sobre o desenvolvimento da fala e a gente falou sobre amor, carinho, mas é presente, tudo né? isso. Mãe, mulheres hoje têm mãe. Ai, gente, muito assim, lindo e inspirador, porque como tá tudo tão conectado. E tá mesmo? O Matheus e a Clara também estão participando do Agradeço podcast. muito. Quero dizer que a gente sempre vai estar aqui com a mesa aberta para vocês e para as ideias. E muito obrigado pelos insights, pela presença, pelo coração aberto. E até o próximo podcast. Até o próximo, gente. Adorei.